Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar a nossa jornada. Deixa eu ajustar aqui o som. Pronto. Meus irmãos, hoje, a mensagem de hoje... Vai botando o eco aqui. 1, 2, isso, vamos lá. Meus irmãos, a mensagem de hoje nos fala sobre ansiedade. A ansiedade, justamente, com a depressão, é chamado o mal do século. Mas vamos ver, através dessa passagem, que ela não é algo atual. Ela é muito antiga. E a mensagem de hoje é uma mensagem nova, eu nunca preguei ela aqui, mas ela nos fala sobre uma das passagens mais lindas da Bíblia Sagrada, ao meu ver. Nós vamos falar sobre os lírios do campo, da pregação que Jesus fez. Mas hoje, para vocês não ficarem ansiosos, vamos cumprimentar o nosso irmão aí que está ao lado, já falando para ele, não fique ansioso, a mensagem vem já já. Preparados para fazer essa viagem no tempo? Sim. Não, vocês não estão acordados ainda. Vou perguntar de novo. Quem está preparado para fazer essa viagem no tempo? Aí foi bom. Alguém está com frio essa noite? Não. Maravilha. Então vamos nós. Para começarmos nessa emocionante viagem no tempo, eu vou ler essa passagem, mas eu ia pedir que todos prestassem atenção. É a palavra de Deus, e é importante dizer, meus irmãos, que o que eu vou ler aqui foi o que Jesus falou. Saiu diretamente dos lábios de nosso Mestre. Uma poesia em forma de ensinamento. Uma mensagem que há 2025 anos atrás já nos falava sobre não sermos ansiosos. Eu vou ler parte por parte para que todos possamos captar a mensagem dele. E assim dizia Jesus: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, nem quanto pelo que haveis de vestir, no caso é a palavra. E ainda disse, não é a vida mais do que o mantimento do corpo, mais do que o seu vestuário? E assim ele começa a narrar o início dessa passagem que nos fala sobre os lírios do campo. Interessante que o nosso Mestre Jesus vai justamente fazer uma analogia dos lírios do campo, ensinando de que nós não devemos ficar ansiosos. E quando ele vai comparar, fazer essa analogia pelos lírios do campo, ele não estava num jardim florido. Pelo contrário, nosso Mestre estava numa região árida, seca, no verão, calor de 40 graus, tinham 15 mil pessoas ao redor dele, porque essa passagem está inserida justamente no Sermão das Montanhas. E ele estava pregando para aquela multidão, e como ele fazia, ele depois ia caminhando pelo povo, impondo as mãos e curando, retirando espíritos impuros e obsessores. Como o próprio Jesus nos ensinou, e que hoje aqui, como médios sensitivos, obreiros de Jesus,
também aplicamos o ensinamento do Divino Mestre, impondo as mãos, projetando energia, magnetismo, para aliviar o peso, a dor, o sofrimento de cada um que vem até nós. O poder do magnetismo, da imposição de mãos, ele já é estudado nos dias de hoje nas universidades e se obtém grandes resultados. Mas naquele momento, debaixo daquele calor escaldante, enquanto ele pregava, ele, em determinado momento, ele parou e se dirigiu em específico aos discípulos amados. Como nosso Mestre estaria hoje se dirigindo a cada um de vocês. Aí, para acordar e aquecer, é a hora de você sacudir o teu irmão e falar: essa é para você, meu irmão. Sacode aí o seu irmão. E nosso Mestre continuava dizendo: olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai que estás no céu alimenta todas elas. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão belamente. Amados, nosso Mestre começa a dizer, e assim eu vos digo, não fiquem ansiosos. A ansiedade, ela é, sobretudo, enganadora. Vocês vão perguntar, por que, Eduardo? Ela é enganadora porque ela amplifica o problema que você acha que vai ter. Você começa a somatizar aquele problema que você está antevendo lá na frente. E a partir desse momento que você começa a aumentar aquele problema, você começa a transmitir para o teu corpo o medo, a fraqueza, aí é que vem a preocupação. Por isso dizer preocupado. Você se preocupa antecedentemente. Porque quando nos fala não fiquem ansiosos, porque a ansiedade está muito ligada a um problema ou a algo que possa acontecer lá na frente. E olha quantas coisas acontecem conosco aqui. Jesus, ao dizer isso, não fiquem ansiosos com o que comer, com o que tem que beber, com o que tem que vestir, porque nosso Pai Celestial estará provendo isso para nós. Nosso Mestre, ele não está dizendo para a gente ser ansioso, não, fique em casa de boa, que vai chegar ali um camarão grelhadinho, um vinhozinho. Não. Ele não está dizendo para a gente ser preguiçosos, até a Bíblia detesta isso. Porque mesmo os pássaros que estão no céu, eles têm que ir em busca do alimento dele. Mas Deus não vai fazer faltar. Mesmo as plantas, os lírios, elas através da fotossíntese, através das raízes, elas trabalham para obter o alimento. Mas ele está nos dizendo aqui que nós vamos conseguir, que nada vai nos faltar.
que Deus sabe de todas as nossas necessidades, então não precisamos ficar ansiosos. Aí acorda o teu irmão, dá um empurrão nele, ele diz: não fica ansioso, meu irmão. E vamos repetir isso várias vezes. Olha, meus amados, e algo importante, porque quando nós ficamos ansiosos por algo que ainda vai acontecer, isso é fluente nos nossos dias. Veja o que ele estava falando para os discípulos há 2025 anos atrás. Um detalhe da história, quando aqui ele se refere que nem rei Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão belo com a beleza dos lírios do campo, porque no tempo de rei Salomão e no tempo de Jesus, uma pessoa muito e muito rica teria no máximo 4 mudas de roupa. No caso do rei Salomão. Jesus tinha uma túnica, tinha um chale, a sandália e olha lá, talvez tivesse 2. Imagina se rei Salomão fosse transportado no templo e abrisse o seu armário. Meu irmão, minha irmã, você é milionária. Se a mulher de rei Salomão abre e vê sua sapateira, minha irmã, ah, Deus amado, ele vai perguntar: a mulher é uma centopeia, né? Então Jesus estava dizendo para eles: não se preocupeis. Por que vocês estão assim tão preocupados? Porque tem certas coisas que nos levam a ficarmos ansiosos. Ainda mais num mundo tão competitivo. Você vai ficar ansioso no seu trabalho. Você tem que bater metas. Você tem que vender. Você tem que entregar projetos. Você tem que trabalhar no máximo para ter a sua resposta financeira. Se for um autônomo, mais ainda, que todo o trabalho depende da sua capacidade, da sua entrega, do seu profissionalismo. E o nosso trabalho, muitas vezes, nos leva a ficarmos ansiosos se não estamos conseguindo bater a nossa meta, o nosso rendimento. Alguém aqui já ficou ansioso no trabalho? Melhor vocês rezarem. Amados, mas outra coisa que nos leva à ansiedade, e o mundo nos leva a isso, nós ficamos ansiosos quando por algumas vezes vamos no médico, ele quer marcar uma cirurgia, olha a gente já preocupado com a cirurgia lá da frente. Não, vou tirar a vesícula, não, vou tirar a pedra dos rins, não, vou ter que fazer um corte na barriga. E se o cara distrai e corta o lugar errado? Amados, nós ficamos preocupados com uma cirurgia que ainda vai vir. Enquanto isso, você está se consumindo. Você está ficando ansioso, ansiosa. Com um tratamento médico que você tem que fazer durante muitos meses, você começa a ficar ansioso para terminar o tratamento, para ver se vai dar resultado. É no trabalho, é na saúde, é também no meio familiar. Quantas vezes nós não ficamos ansiosos por situações familiares, brigas, desavenças, mal-entendidos, questionamentos, heranças. Pessoas que às vezes recebem uma intimação judicial e ela fica ansiosa por causa do processo que está rolando. Será que vai ser a meu favor? Será que vai ser contra? Será que eu vou ter que pagar a indenização? Será que eu vou perder minha casa? Olha a pessoa preocupada antes de uma sentença judicial e ela fica ansiosa ou ansioso. Olha quantos fatores que nos levam a ficar nos dias modernos ansiosos. No tempo de Jesus não tinha cirurgia, não tinha aquele negócio de briga assim, de jurídica, porque era mais difícil. Tinha lá os anciãos que cuidavam daquilo. Mas nós ficamos ansiosos
com o mundo que nós vemos hoje? Ficamos preocupados com o dia de amanhã? Será que eu vou estar empregado? Será que eu vou conseguir pagar a prestação da casa própria? Será que eu vou conseguir vencer as dificuldades do dia a dia? Alguém aqui já passou por alguns desses exemplos? Levanta a mão para eu ver. Jesus. Ora, e quais são aqueles sintomas mais comuns quando ficamos ansiosos? Porque quando nós fomos ficando ansiosos, nós começamos a ter palpitação, não é? É diferente quando você está apaixonado, né? Aí dá aquela palpitação, meu amor, né? Gostoso, né? Essa não, essa é difícil. Dá angústia, dá um aperto no peito, você fica ansioso, dá aquele sudorese nas mãos, né? No caso dos meus irmãos aqui da frente, caiu o cabelo, né? É o fim de carreira, caiu o cabelo, ficou muito ansioso, né? Vários sintomas que nos levam a ficar ansiosos, que a gente sabe. Não, estou ansioso, estou passando mal. Mas Jesus ainda vai além disso. Olha como é que a mensagem de 2025 anos atrás está muito atual com o dia de hoje. Aí Jesus vai dizer: segura aí. Aí nosso mestre Jesus, ele vai dizer: não andei ansiosos, inquietos, com o que há de beber, com o que há de comer, com o que vestirmos, porque isso são coisas mundanas. Está aqui escrito por quê? Ele diz que isso os gentios é que tem que sentir. Gentios, quando ele fala isso, é porque existia uma rixa histórica. Mas nós, que somos pessoas de fé, nós não podemos ter essa preocupação, não podemos ficar ansiosos, porque Deus já sabe de antemão aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, e se nós temos fé, nós vamos obter o que desejamos. Nem sempre na nossa era, nem na nossa época, na nossa hora, nem sempre do jeitinho que a gente quer, porque Ele sabe a hora certa, o momento exato. E é aquilo que nós merecemos. Então Jesus repete várias vezes: não fiqueis ansiosos. Mas aí Jesus, depois disso tudo, ele tem que dizer como não vamos ficar ansiosos. Ele comparou: olhai os lírios do campo. Olha o que ele vai dizer. Agora é a hora que você cutuca o teu irmão, mas cutuca mesmo, assim, presta atenção que agora vem a cura de Jesus. Não, cutuca, tá vendo gente aí que nem cutucou. Empurra o teu irmão até ficar nervoso. Querem saber como não ficar ansiosos? Sim. Não escutei direito. Vocês querem saber? Sim ou não? Sim. Semana que vem. Não, brincadeira, vou falar. Olha, meus irmãos, eu só fiz isso para vocês ficarem ansiosos para a semana que vem. Olha, meus irmãos, Jesus nos fala, logo no início: olhai os lírios do campo. Ou seja, olha o primeiro tratamento. Meus irmãos, olhem as coisas boas da vida. Sejam otimistas. Existem várias passagens falando disso. Olha as coisas boas que acontecem com cada um de nós no nosso dia a dia. Você está ansioso, você está angustiado. Olhe para as coisas boas. Porque hoje em dia nós estamos sendo bombardeados por coisas ruins, por informações negativas. Vocês já repararam? Você acorda de manhã, liga a televisão e você escuta: morreu mais 100 lá na Ucrânia.
Tal, foi lá na faixa de Gaza, morreu mais 300. Olha, agora está tendo mais não sei com outra guerra, está morrendo mais gente. Aí mostra as crianças com fome, não sei o que, você já começa o dia depressivo. E aí você vai conversar com alguém, puxa, bom dia, como você está? Se a pessoa for uma pessoa que se põe para baixo, ela vai dizer, nossa, você viu a guerra lá, quanto matou? Olha, você viu a situação? Ih, aumentou o imposto. Ih, caramba, e agora aumentou? Não, vamos tomar um cafezinho ali para aliviar. Meu café está 40 prata, não dá não. Né? Por isso se afasta as pessoas negativas. Porque tem muita pessoa que te põe para baixo. Não basta você estar sendo bombardeado nos canais convencionais de coisas negativas, porque isso te leva também a você ficar ansioso. Você vê um noticiário, amanhã está numa crise enorme, amanhã vai tudo piorar, amanhã vai ter não sei o quê. Aí você, não, vou fazer um passeio de balão. Não, de balão não. Olha, meus irmãos, então você também tem que se policiar quanto a isso. Para não ser consumido pelas coisas negativas. Também se afastar das pessoas negativas, que elas não vão te acrescentar em nada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu vou decepcionar todo mundo. Ninguém está preocupado com o teu problema. Ninguém quer saber do teu problema. Você vai falar, poxa, eu estou com um problema assim e tal. Depois de 2 minutos de prosa, o cara não quer nem mais saber. Porque ele já tem o problema deles. Não fique ansioso e preocupado se o teu problema vai interferir na vida dos outros, que não vai, não. Ninguém está preocupado com o seu problema. Para falar a verdade, ninguém quer saber do seu problema. Mas a gente tem a vontade de falar, olha, eu estou com uma hemorroida. É um problema chato. Aí você vai falar só para aquela pessoa próxima de você. Aí eu não posso nem sentar. Daqui a pouco o teu prédio todo sabe. Meus irmãos, aí Jesus disse. Ele vai dizer para os discípulos, olha a beleza do que está em volta. Não vão ficar preocupados com as coisas do dia a dia, com o que vocês não arrecadaram para comprar o alimento, isso. Deus vai prover. Não fica preocupado demais. Não puxe problemas que estão lá na frente para a tua vida. Mas Ele vai dar outra coisa, outro remédio para nós. Então, primeiro remédio, olhe as coisas boas da vida. Não se deixe consumir por esse Hoje nós somos bombardeados por notícias ruins. Aí ele vai dizer uma coisa que eu acho que todo mundo já conhece. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas, alimento, vestimento, todas essas coisas vos serão acrescentados. O remédio. Buscai primeiramente o reino de Deus, e tudo mais lhe será acrescentado, meus irmãos. Será que nós temos buscado verdadeiramente o reino de Deus? Será que nós temos buscado a Jesus? Ele nos ensinou o caminho, e Ele mesmo nos disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Ele está dizendo para você não ficar ansioso, para você não ficar ansiosa, que olha as coisas boas que Deus te dá na vida. Mas se tem um problema muito grande, buscai a Deus. Buscai a Deus. Fale com Ele. Converse com Ele. Clame com Ele. Fale sério. Pai, eu estou aqui. Olha por nós. Olha o que eu estou passando. Não deixe que o pior aconteça. Buscai a Deus. E buscar a Deus é você vir na casa de Deus. Buscar a Deus é você ter um encontro com Deus aqui. Buscar a Deus é você orar incessantemente. É você conversar com Deus.
Ei, pergunta ao teu irmão, você tem buscado a Deus? Não, mas vai falar com carinho, sacode ele aí. Quem aqui tem buscado a Deus, fala bem alto, eu tenho. Quem aqui está ansioso para eu terminar logo? Eu já ia ficar com vergonha. E ele vai terminar dizendo que tudo isso nos será dado. E um detalhe interessante, quando se fala em lírios, eu ainda estava falando para o grupo lá dentro, existem vários tipos de lírios do campo. Olha como é que Jesus pegou aquilo poeticamente. Ele estava num lugar seco, árido, e ele vai dizer, olhai os lírios do campo, a flor mais bela. E os lírios, de acordo com sua cor, todos eles têm um significado. O branco é a pureza, a virgindade. Por isso muitas noivas entram no altar segurando o lírio. Por acaso é a flor que Frei Luiz ama. Olhai os lírios. Tem o vermelho, que é a paixão, né? Aquela paixão, digo paixão apimentada. Tem o rosa, que é o amorzinho suave. Tem o vermelho, que é aquela paixão com alguma coisa a mais. Então, meninos daqui do lar do Inácio, se vocês estão com má intenção em alguma garota, dá 2 lírios. Um rosinha e um vermelho para apimentar, né? Você chega aqui, olhar o lírio do campo, né? Então você tem isso tudo, e tem lá outras cores, principalmente, não é só aqui na nossa área, não é só aqui no Brasil, mas o lírio representa em várias partes do mundo devido à sua beleza. Jesus fez a maior analogia para nos ensinarmos hoje em 2025 e ensinou os seus discípulos há 2025 anos atrás. Naquele tempo já tinha ansiedade. Então hoje, para nós combatermos a ansiedade da vida, todos vocês aqui vieram buscar a Jesus. E como ele disse, buscai primeiramente o reino de Deus, como vocês estão fazendo. E o que vocês estão pedindo aqui hoje, lhe será acrescentado, lhe será doado. Quem acredita nisso, fala bem alto, eu acredito. Eu acredito. Então, se você acredita de vontade, enquanto eu chamo o coral, vocês vão sacudir o irmão do lado e falar assim, não fique ansioso, meu irmão. Fala para ele.